Pronto. Obrigado, bem. Obrigado, viu? Nada. Meu Deus do céu. Nada que a gente faça com pressa dá certo, né, gente? Nada que você faz afobado dá certo. Vamos lá, então. Respira, calma. Perdemos 20 minutos aí. Depois eu dou um jeito de recuperar esse tempo, pessoal. Vamos lá. Seguinte. Primeira lei de Ohm, pessoal, é aquela U igual a R vezes I. Fizemos semana passada, fizemos alguns bons exercícios. Ok. Semana passada, finalzinho da aula, começamos a ver esse aqui, ó, que é a segunda lei, né? Estabelece a relação entre a resistência e... Peraí que tem gente querendo entrar aqui, viu, pessoal? Só um segundinho. Entre a resistência e algumas características e as características geométricas do resistor. O resistor, né, pessoal, nada mais é do que um pedacinho de condutor que oferece uma resistência à passagem da corrente e por isso que ele esquenta, como já conversamos, né? A primeira lei é aquela que relaciona... a primeira lei é aquela assim, né? Vamos só lembrar aqui, ó. Vamos só lembrar aqui. A primeira lei é essa aqui, né, gente? U igual a R vezes I. É a primeira lei, né? Primeira lei de Ohm. Beleza. A segunda lei de Ohm, pessoal, já olha para o resistor, que é esse carinha aqui, desse jeito assim, ó. Ele vai ter a sua resistência, claro, o seu comprimento, resistência comprimento, a sua área de seção transversal, a área dessa seção aqui, pessoal, desse círculo aqui, o comprimento dele, né? O material de que ele é feito. Só estou recordando, tá, gente? R aqui é a resistência. O Rho, que é essa letra grega que vai diferenciar um material de outro, por exemplo, um condutor de prata, de um de cobre, ok? A área da seção transversal é a área desse círculozinho aqui, que é como se fosse um corte no fio, né? E o comprimento dele. Então, comprimento, área, material. Ó, comprimento, área e o material. E aqui vai ser a resistência. Lembrar, pessoal, que essa área aqui é a área de círculo. Então, muitas vezes eu não diria, algumas vezes nós vamos ter que calcular por πr quadrado. Beleza. E a resistência, pessoal, a resistência do resistor é definida a partir desses parâmetros aqui por resistividade do material vezes comprimento sobre a área. A área vai no denominador. Ou seja, quanto maior for a resistividade, maior vai ser a resistência. Quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência. Agora, o contrário acontece com a área, pessoal. Como ela está no denominador, quanto maior for a área no denominador, menor vai ser a resistência. Estou querendo dizer, pessoal, que fios mais grossos, de área maior, têm resistência menor, tá? Fios mais compridos têm resistência maior, tá bom? Beleza. Aí a gente foi discutir esse exercício aqui. Professor, Pois não, bem, diga, voltando aqui então. Pode falar. a área dele é tipo de grossura, né? Não de comprimento. Isso, a área é uma espécie de grossura dele, assim, exatamente. Entendi. Quanto mais grosso o fio, maior é a área dele. Portanto, menor vai ser a resistência. Isso. E a Entendi. área, que é essa parte aqui, ó. A área é essa parte aqui, ó. Ah, tá. Quer ver? Eu vou pintar aqui essa área de uma corzinha diferente aqui para você ver. Quer ver, ó? A área é esse aqui, ó. Esse aqui é a área da seção transversal. Tá aqui, gente, ó. É a área desse círculozinho aqui, tá vendo? E é como se fosse a grossura dele, né? Quanto maior essa área aqui, mais grosso é o fio. Portanto, menor será a resistência. Tá? Maior área, menor resistência. Maior comprimento é esse aqui, ó. Comprimento é a extensão do fio, a extensão dele, né? Fios compridos têm muita resistência. E quanto mais resistivo for o material, que vai ser dado por essa letra grega aqui, que é o Rho, maior vai ser a resistência também. Posso mudar o slide? Alguém quer fazer alguma perguntinha em relação a esse slide aí? Posso mudar, gente? Então, vamos lá. Pode mudar. Esse foi aquele exercício que a gente fez, que acontece quando num dia frio, você vai lá e muda a chave para o inverno. Você quer deixar a água mais quente, né?
Então, a potência tem que ficar maior, né, pessoal? Para a água ficar mais quente. Isso. Hoje em dia, eu estava explicando para vocês, os chuveiros, pessoal, são ligados num U, que é a tensão, a voltagem, o volt dele é constante. No passado, eu me lembro, pessoal, a gente podia mudar a voltagem do chuveiro de 110 para 220 para deixar a água mais quente. Hoje não se faz mais isso. Claro que, de repente, se você quiser na sua casa botar um chuveiro com 2 voltagens, você pode, mas não é muito seguro. Então, o eletricista da sua casa vai dizer, olha, não faça isso, deixa a tensão constante. Ó. Aí eu vou pedir para você olhar para essa formulinha que permite você calcular a potência por U² sobre R. Vem cá, dá a volta aqui. Só um minutinho, viu, pessoal? Vem cá. Senta aqui. Agora é minha cachorra, pessoal. Agora é a minha cachorra que está complicada hoje. Senta aqui, Jesus Cristo. Vem aqui. Aí, queridos, para a potência ficar maior, né? Olha, pessoal, pra você ver como eu não estou brincando, a minha cachorra, onde ela está? Dá uma olhadinha onde ela está, gente, ó, grudada em mim aqui. Olha isso. Você acha que dá uma coisa dessa? Ela quer participar da aula. Eu estou mexendo aqui no mouse, por exemplo, aqui, ou na mesinha digital que está aqui ao lado, ela fica dando a cabeçada na minha mão, gente, assim, desse jeito que vocês estão vendo aqui. Sabe uma filha mais nova, pessoal? Eu tenho uma filha mais nova. Eu tenho uma filha de 28 anos, um filho de 25, e agora eu tenho a minha filha mais nova, que tem 3. Dá mais trabalho que os dois juntos deram. Olha, gente, vamos lá. Quietinho agora, tá bom? Deita aqui. Então é o seguinte, para deixar a água mais quente, pessoal, para deixar a água mais quente, como o U é constante, que eu falei para vocês, hoje em dia o pessoal não mexe mais na tensão, o U fica constante. Então o que a gente faz? O numerador aqui, esse amarelinho que eu pintei aqui, ó, fica constante. Então, como que você aumenta a potência? Diminuindo a resistência. E quando você põe na chavinha lá 1, 2, 3, 4, 5, vai deixando a água mais quente, isso significa que você vai com tensão constante. Você vai diminuindo a resistência e aumentando a potência. Tá bom. E para diminuir a resistência? Agora, olha para a segunda lei. Tá bom, então eu diminuo a resistência para deixar a água mais quente. Sim, sim. E para diminuir a resistência, o que a gente faz? Não mexemos no material, porque não há como mexer no material. Uma vez que você pôs um fio de cobre no chuveiro, vai ser cobre enquanto o chuveiro existir. Na grossura do fio, na área também a gente não mexe. Uma vez o fio lá dentro, a grossura dele é constante. O que você pode mexer é o comprimento dele. Então, para deixar a resistência menor, pessoal, e assim deixar a água mais quente, por causa dessa continha que você está vendo aqui, ó, o U é constante. Então, a única coisa que você vai mexer é na resistência. Para baixar a resistência e subir a potência, deixar mais quente, a gente então vai ter que diminuir a resistência diminuindo o comprimento, porque o ρ, que é o material, né, e a grossura do fio são constantes. Aqui, ó. O material, viu, pessoal? O material. E eu vou colocar até como vocês escreveram, você me perguntar, é a grossura do fio? Vou até colocar entre aspas aqui, porque a forma mais adequada de a gente falar é área de seção transversal, mas tudo bem. Então, como a grossura é constante e o material também, a única forma da gente diminuir a resistência é diminuir o comprimento. Beleza. Então, quando você vai colocando na chavinha 2, 3, 4, 5, deixando a água mais quente, você está diminuindo o comprimento da resistência. E com isso vai aumentar a potência, tá? Por isso que ele perguntou, a resistência deve ter diminuída, ó, diminuindo o comprimento do resistor. Por isso que a resposta é C, né, gente? Olha, quer saber o que deve acontecer com a resistência? Deve ser diminuída, diminuindo-se o comprimento, né, gente? Olha lá. Tá vendo? Ó, diminuir a resistência para aumentar a potência e para diminuir a resistência a gente tem que diminuir o comprimento. Ficou claro esse exercício, pessoal? Ficou claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Que agora eu vou fazer outro desse mesmo assunto. Alguma pergunta, queridos? Aqui não, professor. Então vamos lá. Qualquer coisa pode me chamar, tá?
Próximo exercício. Olha esse aqui que bonitinho, gente, ó. Olha só. Esse aqui é um caso especial onde a pessoa vai mexer no U. Olha só, um chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em térmica. A gente já viu isso, né? O que possibilita a elevação de temperatura da água. Beleza, a gente já sabe disso. Olha, um chuveiro, pessoal, olha só, hein? É que apareceu um negócio aqui que não é para aparecer. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. É aqui, ó. O chuveiro, ó, primeira situação aqui. O chuveiro, pessoal, foi projetado para funcionar em 110 volts, que é o U1, tá? Aí vamos imaginar que a pessoa mudou de cidade. A pessoa mudou de cidade, né? Ele morava aqui em Araraquara, vamos imaginar. A tensão aqui, vamos imaginar 110. Aí ele mudou para uma cidade, pessoal, como Ribeirão Preto, por exemplo, que a tensão lá é 220. Tá vendo? Olha só, hein? Ele foi para uma outra cidade. Ele fala, ó, um chuveiro projetado para funcionar em 110 pode ser adaptado para funcionar em 220. Agora, olha o que a pessoa quer. Apesar da pessoa mudar para uma outra cidade com uma tensão maior, olha o que ele quer, gente, ó. Ele quer manter inalterada a sua potência. Você está vendo? Naturalmente, pessoal, se ele não mudasse nada do seu chuveiro e ligasse o seu chuveiro lá em Ribeirão na nova tensão maior, ele iria esquentar mais. Só que esse carinha aqui, pessoal, ele está satisfeito com o chuveiro dele. Então, a potência 1 aqui, ele quer que seja igual à potência 2 aqui. Ele não quer mexer na potência. Você está vendo? Ele não quer mexer na potência. Ele vai mudar de cidade, mas as potências, ó, a potência 1 aqui era P, ele quer que a potência 2 continue P. Agora, atenção, hein, gente? Ele vai mudar de cidade. Para onde ele está indo, tem mais tensão na rede residencial. Quer dizer, se ele ligar o chuveiro dele vai esquentar mais. Mas ele não quer que esquente mais, ele quer que fique com a mesma potência. Então, ele vai ter que fazer uma adaptação, ó. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro. Olha lá, pessoal. Se a resistência do chuveiro aqui na primeira situação era igual a R, qual vai ser a nova resistência, pessoal? De forma que a potência continue a mesma. Então, a pergunta podia ser feita assim, gente, ó. Mudando para uma outra cidade em que a tensão é maior, o que ele deve fazer com a resistência do chuveiro? Tem que trocar a resistência por outra? Eu acho que ele vai ter que trocar, pessoal, que é a única forma de manter a potência. Aliás, ele fala aqui no texto, ó, um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts, U1, pode ser adaptado para funcionar em 220, de modo a manter a sua capacidade de aquecer, que é a potência. Beleza? Uma das maneiras de fazer isso, essa adaptação, de forma a manter a potência, tá vendo, gente? É trocar a resistência do chuveiro. Ele está falando, pessoal, o carinha vai ter que trocar a resistência do chuveiro por outra. E essa nova resistência tem que ser quanto, hein, gente? Quanto será que vai ter que ser, hein? Será que vai ter que ser o dobro dessa, o triplo, o quádruplo, a metade? Então, é isso que ele quer saber. Vamos lá, tá? Ó, trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material com... Ó, vai ter, não quer trocar o material do fio, tá? Se o fio era de cobre, pessoal, vai continuar sendo de cobre. Então, você está vendo aqui, ó, se o Rho1 é igual a Rho, o Rho2 vai ser Rho também. Então, vocês perceberam o que está acontecendo, pessoal? Ele está aumentando a tensão sob a qual o chuveiro vai funcionar, mas mesmo assim ele quer manter a potência, então ele tem que mexer na resistência. Ah, e o material vai ser o mesmo. Como que nós podemos resolver esse exercício? Sabe como que a gente pode resolver, pessoal? Partindo do seguinte, a potência na primeira situação não tem que ser igual à potência na segunda situação? Não é isso que ele quer? Então, você começa a partir disso, ó. A potência 1 igual à potência 2. Tá vendo? Se precisar de mais espaço aqui, eu coloco, viu, gente? Pessoal,
Para que a potência 1 seja igual à potência 2, olha só. Como que é a potência? 1 ao quadrado dividido por R1 vai ter que ser igual a U2 ao quadrado dividido pelo R2. Ele não falou que a potência tem que ser a mesma? Tem. Então, se a gente fizer a continha daquela formulinha da potência, pessoal, que é U quadrado sobre R, vai ter que dar a mesma coisa. Tá vendo? Ah, então se eu fizer U quadrado sobre R para a primeira situação, que tem que dar igualzinho à segunda? Tem. E quanto que é o U da primeira situação? 110 vezes 110, dividido pelo R1, que eu chamei de R, tem que ser igual a, olha lá, pessoal, 220 vezes 220, dividido pelo R2. Aqui você vai enxergar o que vai ter que acontecer com a resistência. Pessoal, para que a potência seja a mesma, eu vou mexer na resistência, né? Então, eu comecei, sabe fazendo o quê, gente? Impondo. Ó, ele quer que a potência na primeira situação seja igual à segunda situação. Então, eu saí aqui, ó. P1 igual a P2. Só que você sabe que a formulinha da potência é o quê? U quadrado sobre R, né, gente? Vou até escrever aqui, ó. A gente sabe que a potência é U quadrado sobre R. Para chuveiro, né? Então, U quadrado sobre R na primeira situação tem que ser U quadrado sobre R na segunda situação. Quanto que é o U na primeira? 110. Ao quadrado, 110 vezes 110. E na segunda situação? 220 vezes 220. Agora, vamos cancelar, pessoal? Ó, vamos simplificar. Ó. 110 dá para cortar com esse 220 aqui. Ó. Fica 2 aqui e fica 1 aqui, porque 220 é o dobro de 110, né? E aqui também, ó, você corta aqui, fica 2 de novo e fica 1 aqui, ó. Então, o que sobrou aqui matematicamente, pessoal? Sobrou o seguinte. Agora eu vou abrir um outro slide aqui. Espera aí, gente. Só um minutinho, tá? Espera um pouquinho, só para não ficar apertado, né? Espera aí. Volta lá. Então, a gente ficou assim, ó. Aqui ficou 1 sobre R. E aqui ficou 4 sobre o R2. Multiplica, ó, vamos agora colocar no próximo slide, tá? Vou colocar uma setinha aqui e escrever aqui, ó. Segue. Multiplica cruzado agora, pessoal. R2 vezes 1 vai ser 4R, ó. Tava assim, não tá? 1 sobre o R é igual a 4 sobre o R2, não é assim, gente? Portanto, o R2 vai ter que ser igual a 4R. Olha o que você acabou de descobrir. Olha só, gente, para que a potência... Ó, vou escrever aqui, ó. Para que a potência continue a mesma, olha só o que aconteceu, pessoal. A mesma. A nova resistência, que é o R2, a nova resistência, né, pessoal? R2 deverá ser 4, olha só, 4 vezes maior do que R1. Olha lá, gente, foi esse resultado aqui, ó. Tá bom, mas aí como é que a gente vai fazer para, então, aumentar essa resistência, pessoal, 4 vezes maior que R1? Quais são as maneiras de você deixar uma resistência maior? Ó, R2 é ρ L2 sobre A2, não é, gente? Pessoal, qual é a maneira de fazer essa resistência aqui crescer 4 vezes? Ficar 4 vezes maior. Ou você aumenta o comprimento 4 vezes, ou você diminui a área 4 vezes, né? Então, a gente já percebeu, pessoal, ó, que impondo,
fazendo com que a potência seja a mesma, que foi o que ele exigiu que continue a mesma, ó, a potência, olha só. Eu saí igualando as duas potências, pessoal. A potência na primeira situação, o quadrado sobre R1. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho, peraí. O quadrado sobre R1. E a potência na segunda situação, o quadrado sobre R2. Então, 110 vezes 110 sobre R vai ter que ser igual a 220 vezes 220 sobre R2. Para que isso seja verdade, pessoal, aqui, ó, corta, 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 corta. 1 sobre R é 4 sobre R2. R2 é 4R. Quer dizer, a nova resistência terá que ser 4 vezes maior que R1. Quais são as duas formas de você fazer a resistência crescer? Gente, tá aqui, ó. Quais são as duas formas de você fazer... Eu vou fazer diferente. Ó, as duas formas de você fazer a resistência 2 ficar 4 vezes maior é manter o material e fazer o L2 crescer 4 vezes e manter a área. Mantém a área e faz... Ó, esse aqui para crescer 4 vezes... Você pode fazer o L crescer 4 vezes. Então, se você pegar um fio 4 vezes mais comprido. Ou, qual que é a outra forma, gente? Não mexe no material, não mexe no comprimento e vai fazer um A2 o quê? Como é que eu faço esse aqui crescer 4 vezes, né? Esse aqui, ó. Eu diminuo 4 vezes esse aqui, né, gente? Então, tem duas respostas, pessoal. Quais são? Ó, isso ou... Desculpa, deixa eu fazer em outra cor aqui. Ou a gente faz a resistência nova crescer pegando um fio 4 vezes maior, ou fazendo a resistência nova crescer pegando um fio 4 vezes mais fino. Não pode ter as duas respostas no teste. Vamos ver, gente, ó, um fio 4, a resistência tem que ser aumentada. Ou fazendo o comprimento ficar maior, ou a área ficar menor. Vamos ver. Aqui, ó. Dobro do comprimento não, metade do comprimento não, metade da área não. Olha lá, pessoal, não aparece essa hipótese aqui, ó. Essa hipótese de fazer o fio ficar 4 vezes maior não apareceu. A resistência pode ficar 4 vezes maior fazendo o comprimento crescer 4 vezes, ou a resistência pode ficar 4 vezes maior fazendo a área diminuir 4 vezes. Não é isso, gente? São as duas formas, né? Ou assim, como é que você faz a resistência crescer? Pegando um fio mais comprido ou um fio mais fino. Então, ou tem que ter uma resposta falando que o fio está 4 vezes mais comprido, ou uma resposta dizendo que a área está 4 vezes menor. Pessoal, ó, aqui aparece, ó, uma área 4 vezes menor, tá vendo? Ó, uma área, ó, quarta parte, pessoal, da área da seção reta do fio. Tá vendo? A quarta parte, quer dizer, uma área 4 vezes menor. Agora, veja que não aparece uma resposta dizendo que o fio está 4 vezes mais comprido, porque não pode ter duas respostas a um teste, né? Tudo bem, gente? Ficou claro? Então, ele aumentou a tensão, mas quer manter a potência. O que tem que fazer com a resistência? Sai igualando as potências. Aí você descobre o quê? Que tem que ter uma resistência 4 vezes maior. E como é que você pode fazer uma resistência 4 vezes maior? Ou pegar um fio 4 vezes mais comprido ou 4 vezes mais fino. Vou escrever aqui, gente, ó. Para que R2 seja 4R, R2 4 vezes mais comprido né? É uma forma, 4 vezes mais comprido, ou R2 4 vezes mais fino. Vamos colocar assim, né? Quer dizer, mais fino quer dizer área menor, né, gente? Área 4 vezes menor. Então, ou uma coisa ou outra. Qual que aparece na resposta? A área 4 vezes menor. O fio 4 vezes mais comprido não apareceu. Por isso que a resposta é aí, viu, gente?
E aí, pessoal? Querem tirar alguma dúvida? Ficou claro, mais ou menos? Querem que eu repita? Eu repito. Ficou claro. Só que é um pouquinho complicado esse exercício. Ele é um exercício, ó, tá vendo? É um exercício do Enem aqui, né, pessoal? Já é uma questão assim. Agora eu vou dar uma dica. Você deve perguntar, mas como é que eu vou saber na hora que eu for fazer o exercício? Como é que eu vou saber de onde eu vou tirar essa relação entre as existências para saber que uma ficou 4 vezes maior que a outra? Olha, você sai fazendo igualdade, igualdade entre aquilo que não mudou, ó. Você sai daqui, ó. A potência é a mesma. Então, essa é o ponto de partida do exercício. Ele falou, tá vendo? Quando ele diz assim para você, olha, eu quero que saber o que vai acontecer com a resistência para que a potência seja a mesma. Então, você sai igualando as potências. Então, procure começar por aquilo que eles têm em comum, por aquilo que não mudou. Então, a potência é a mesma. Aí você lembra da formulinha da potência. E por que você escolheu essa aqui? Porque você não pegou nem o RI quadrado e nem o I vezes U, que é o π, né? Porque ele está falando de tensão e resistência, tá vendo, gente? Ele falou aqui de volt, que é o U, e de resistência. Como ele está falando de U e de R nesse exercício, por isso que eu pensei na formulinha potência é igual a U quadrado sobre R. Aí eu igualei as potências, U quadrado sobre R na primeira situação igual ao quadrado sobre R na segunda situação. Aí você consegue tirar uma relação entre as resistências. A nova resistência tem que ser 4 vezes maior que a antiga. E como que você faz uma resistência ficar maior? Ou você faz ela ficar mais comprida, mexendo no L, ou ficar mais fina. Tá bom, gente? Alternativa aí. Vamos fazer outro? Você tenha calma. Tô falando com a minha cachorra aqui, viu, gente? Ela tá aflita aqui. Pessoal, vamos pro 3 aqui. Calma, vocês tenham calma. Calma. Olha o terceiro aqui, pessoal. Vamos fazer pelo menos esse aqui mais, ó, que faltam 10 minutos para acabar essa primeira aula. Então, deixa eu ver. Eu volto às 8. 48, 58 acaba. Aí vamos ver se abaixa logo esse vídeo, né, gente? Depois eu volto mais um pouco, pessoal. Nem que sejam uns 20 minutos, mas eu volto, viu? Vamos lá, ó. Um fio homogêneo e uniforme, pessoal, possui 10 metros de comprimento. E a área dada, ó. Ele tem 10 metros de comprimento e a área dada. Tá bom? Considere que o fio seja um resistor ômico. E olha só, gente. Ele deu o L do fio, que é o comprimento. Quanto tem? Vai colocando aqui, ó, 10 metros. Leia com atenção. Deu a área da seção transversal, que é, vamos imaginar, aquela grossura do fio, né? Que é mais corretamente classificado como área. 5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. E deu também a resistividade, pessoal, que é a característica do material, né? 2 vezes 10 a menos 4. O quê? Metro. Então, olha aqui, pessoal. 10 metros de comprimento, área, essa aqui em metros quadrados, e a resistividade do material, ó, foram os 3 dados, hein, gente? Ó, 10 metros de comprimento, tá vendo? Depois ele citou ainda, ó, área igual a isso aqui, e resistividade, ó, resistividade igual a isso aqui. Né? Tá vendo? Os 3 dados aí, pessoal. Comprimento, área e resistividade. Primeira pergunta que ele faz, no item A. Calcule a resistência desse fio. Aí, gente, não tem segredo, né? É aplicar a fórmula. Resistência é igual a material vezes L sobre a área. Né, gente? Material vezes L sobre a área. Quanto vai ser isso? Vai, vamos fazer a continha aqui. Material
2 vezes 10 a menos 4. Gente, uma coisa importante. Você percebeu que no material que ele deu, que é o ρ, aparece metro? Quer dizer que ele quer que você use tudo em metro. Graças a Deus, ele deu o comprimento em metros, 10 metros, e deu a área da seção transversal 5 vezes 10 a menos 6 também, tá vendo? Ó, gente, aqui o item A, então, não tem muito segredo. Aplicar a formulinha. Rho vezes L sobre A. Fazer a conta, ó. Aqui, gente, dá para dividir 10 por 5. Aqui, ó, se você fizer 10 dividido por 5, vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, vai ficar 4. Cuidado agora, hein? Vezes 10 a menos 4, que já estava lá. Agora, eu vou pegar esse 10 a menos 6, gente, ó, atenção. Um jeitinho bom para você fazer conta com potência de 10. As potências de 10 que estiverem no denominador, você passa para o numerador e troca o sinal delas, ó. Vou repetir, tá? Rho, 2, 10 a menos 4. L, 10. E a área? Eu dividi 10 por 5, deu 2. 2 vezes 2 dá 4. 10 a menos 4 eu copiei. 10 a menos 6 subiu, ó. Quando eu passo uma potência de 10 para o numerador, pessoal, quando ela sobe do denominador para o numerador, você troca o sinal do expoente. E aí fica muito mais fácil para você fazer a continha, ó. Fica 4. 10 a menos 4 com 10 a menos 4, 10 a 6 é 10 ao quadrado, ó. Então, a resistência é 400 ohms. Pronto, achou. Achou, hein? Vamos ver o B agora. Tá bom? Tranquilo? Pessoal, esse aqui é o desenho do B, ó. Esse aqui é o desenho do B, ó. Esse aqui, ó. Olha o que ele fala no B. A resistência de cada parte do fio, caso ele fosse cortado no ponto médio, no meio, pessoal. Cortou no meio, aí não tem segredo, né, gente? Esse B aqui é meio tranquilo. Por quê? Se cortou no meio, o fio tinha quantos de comprimento? Tinha 10 metros, né, pessoal? Ficaram o quê, ó? 5 metros para cá e 5 metros para cá, né? Não mexeu no material e nem mexeu na área, só pegou e dividiu o comprimento pela metade. O que vai acontecer, gente? Ora, gente, as resistências vão ficar metade do que era, né? Então, esse R1 aqui vai ser igual a quanto? 200 ohms. Esse aqui é meio tranquilinho, né, gente? E o R2 também vai ser 200 ohms. Por quê? Cortou na metade, né, gente? Cortou na metade. Então, tranquilo. Se a resistência do fio... Ó, se a resistência do fio era 400 newtons, e ele cortou, ó, 5 metros aqui e 5 metros aqui, metade para cada lado, então ficou 200 ohms para uma metade e 200 ohms para outra metade, né? Agora no item C, o que ele faz no item C, gente? Ó, tudo bem até agora, pessoal? O item A, então, foi só aplicar a formulinha. O item B, ele cortou 5 metros para cá, ó, 5 metros para lá. Então, pega a resistência total do fio e divide pela metade, né? Agora o C. Olha o que ele faz, pessoal. Esse pedaço aqui tem 2,5 metros. Esse aqui, ó. E o resto aqui, para dar 10, né, gente? Tem 7,5 metros. Ô, pessoal, é proporcional. Por quê? Porque você sabe, pela formulinha, olha o item C, ó. Você sabe que a resistência é material vezes comprimento dividido pela área, né? Sim. Olha, ele não mexeu no material, não mexeu na área de novo. Só mexeu no comprimento. Ao invés de ser metade para cada lado, pessoal, foi 2,5 e 7,5. Pessoal, quantas vezes... Ó, sabe o que acontece? O que você acha que vai acontecer aqui, pessoal? O 2,5 não é 1/4 de 10? Isso aqui é a quarta parte, né? 5 e 5 é metade para cada um. 2,5 e 7,5, pessoal, o que vai acontecer? Ó, aqui seria metade, metade. Aqui é 1/4 e 3/4. Quanto que é 1/4 de 400, né, gente? Claro, né? Então, o que vai acontecer? O R1 vai ser 1/4
de 400, vai ser 100, né? E o R2 vai ser o resto, né, gente? Vai ser 300 do outro pedaço. Por quê, pessoal? Por quê? Porque na segunda situação, ele cortou o fio em 1/4 de 10. Gente, não se esqueçam que o comprimento total do fio aqui, ó, o comprimento total desse fio aqui, que o enunciado deu aqui, ó, tudo isso aqui, é 10 metros. Então, aqui continua, aqui, ó, 10 metros, tá? Aqui, ó. Como ele cortou aqui, ó, no 2,5, 2,5 é 1/4 de 10. Então, aqui tem 1/4, aqui tem 3/4. Quanto que é 1/4, então, desse fio? A resistência total não vale 400? 1/4 de 400 é 100, né? Tá vendo, gente? Vai ser 1/4 de 400 aqui, ó. Deve escrever aqui, ó. 1/4 de 400 ohms, né? E o resto aqui? Vai ser 3/4 de 400, que é 300, né, gente? 3/4. É só pegar a diferença aí do que falta para 400, né? Pronto, gente, ó. Então, a partir dessa formulinha aqui, a gente percebe, né, que a resistência é proporcional ao comprimento. Então, se você pegou aqui um fio pela metade para cada um, vai pegar esses 400 aqui, pegar 200, 200. Agora, se ao invés pela metade você pegou 1/4, é 1/4 de 400, que é 100 para cá e 300 para lá. Veja que a soma das partes do fio tem que sempre dar 400, né, gente? Que é a resistência total do fio, né? É do fio todo, né, gente? Melhor dizendo. Ó, deixa eu escrever. É a resistência do fio todo, né? De todo o fio. Gente, vai acabar. Falta menos de 1 minuto. Ó, a gente conseguiu fazer esses dois exercícios aqui. Deixa eu ver, então. Então, eu revisei esse aqui. Fizemos esse. E fizemos esse. Agora eu volto, faço